Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço semanal digital das quartas-feiras à noite, onde pretendemos criar massa crítica na agricultura, no mundo rural e em tudo o que envolve. O AgroMeeting é uma organização da Espaço Visual e tem o apoio mídia Voz do Campo. É um espaço onde pretendemos ouvir especialistas, pessoas com opinião, com experiência, que nos podem falar sobre os mais diversos temas, que nos podem enriquecer, que nos podem levar a cooperar. É o caso do conferencista 2, portanto, Jorge Duarte, portanto, é o CEO da Hortitool Consulting, é agrónomo sénior com 17 anos de experiência na produção de pequenos frutos. Presta serviços de consultoria a produtores comerciais e viveiros de culturas de pequenos frutos em substrato e culturas cultivadas no solo, tanto em ar livre como em túneis ou estufas. É formado pela Universidade do Algarve, portanto, onde concluiu a licenciatura, onde fez os primeiros contactos com a produção, portanto, já há anos antes numa empresa pioneira no setor no sul de Portugal, onde trabalhou e, portanto, teve as primeiras aprendizagens sobre os frutos vermelhos. Neste momento presta serviços de consultoria a nível nacional e a nível internacional, estando presente também em Itália, Espanha, Roménia, Áustria, Turquia, Egito e Geórgia, para além de algumas colaborações com outros países nos últimos 8 anos. Jorge Duarte, muito obrigado por estar connosco. Agradeço também nesta altura também ao colega Pedro Sebastião, que lançou aqui a ideia em direto de o convidar. É um enorme gosto tê-lo aqui connosco e agradeço-lhe encarecidamente que dormiu dentro de um avião e fez tudo para chegar a tempo para estar aqui connosco. Portanto, além de toda a partilha de experiência e de conhecimento, também este esforço e esta assunção do compromisso, que não são muito comuns na nossa sociedade, merecem a minha homenagem e o meu agradecimento. Tenho a palavra para nos falar sobre a cultura do morango. Muito obrigado. Obrigado, José Martino, pelo convite e também pelo Pedro ter desafiado estarmos aqui hoje. Não é? É preciso alguém desafiar-nos. Eu vou partilhar um pouco aquilo que me foi pedido, falar sobre a cultura do morango. Eu vou partilhar aqui a minha tela e vou fazer uma pequena apresentação sobre a cultura do morango, no ponto de vista daquilo que foi o desafio feito pelo José Martino, falar sobre a cultura do morango do ponto de vista do negócio. Não é? Então, hoje vamos falar um bocadinho também para fazer um bocado da introdução sobre a Hortitool Consulting, quem somos, a história da cultura e a importância do setor em Portugal, a visão mundial neste momento, a produção em Espanha e Marrocos são os competidores diretos, o consumo e o mercado, as tecnologias mais usadas em Portugal, a junção daqui toda a informação para termos sobre o que é a análise SWOT e a perspectiva de evolução em Portugal. Portanto, a Hortitool é uma empresa que começou em 2015. Nós começámos eu comecei a assessorar algumas empresas. Curiosamente comecei no Norte, oficialmente como empresa no Norte, com framboesas e mirtilos. Já estamos a trabalhar com morango, mirtilo, framboesa, amora e groselha. Em Portugal estamos a assessorar cerca de 344 hectares. Representa apenas uma pequena parcela daquilo que é a área total de pequenos frutos em Portugal, que já ronda os 5.000 hectares. Temos algumas parcerias com alguns países onde faço consultoria. Sou eu mais dedicado à parte internacional, na Europa e também Norte da África e Médio Oriente, onde no total temos cerca de 600 hectares onde nós apoiamos, quer a parte da consultoria na produção e também algum desenvolvimento de negócio. Entretanto, também com estas voltas todas, vai fazendo alguns contactos com outros países e vamos participando em alguns projetos, pontualmente com alguns países que
fora daquilo que já mencionei. Vamos falar então sobre a importância económica em Portugal. Portugal, a cultura do morango já existe desde os anos 70 e 80 do século XX, sendo um bom consumidor e ávido consumidor de morango. Inicialmente era uma fruta de verão, plantada ao ar livre, tinha um ciclo mais curto e apenas alguns consumidores tinham capacidade de aceder a esse fruto por causa do custo que tinha, não é? Era um fruto caro. Mais tarde, a disponibilidade do fruto começou a ceder durante quase todo o ano e com a descoberta de recentes propriedades funcionais e dietéticas, fizeram disparar o consumo deste pequeno fruto. Sabemos também que desde 2000 houve um pico de crescimento desta cultura na parte na questão da superfície de produção, mas tem vindo a estagnar desde essa altura. No entanto, o consumo não abrandou e tem vindo a ser notório o aumento de importações de morango de ano para ano. Neste momento, desde 2018, o consumo nacional superou as 24.600 toneladas. Aqui, falando um pouco também sobre a importância do setor, a evolução da fileira. Aqui temos aqui uma pequena imagem onde mostra as áreas de produção, que são Algarve, Alentejo Litoral, Oeste, Ribatejo, Coimbra e Trás-os-Montes. São algumas das regiões identificadas. Num trabalho que já foi falado noutras ocasiões da Maria Garça Palha, investigadora do INEAF. E, portanto, a cultura teve um crescimento muito rápido nos anos 80, com a expansão rápida de áreas nos anos 90 do século XX. As principais áreas de expansão foram o Ribatejo e o Oeste, o Alentejo Litoral e o Algarve, com o objetivo da exportação. Com o tempo, a estagnação começou a ocorrer a partir do ano 2000, reduzindo as áreas de produção. Em 2018, a área total ocupava 323 hectares e o volume de produção foi cerca de 10.628 toneladas. Voltando a repetir aqui a questão do morango convencional, são as áreas de produção Oeste, Ribatejo e Península de Setúbal, na região de Lisboa e Val do Tejo, mais a sul o Alentejo Litoral, o Algarve e no norte a principal área é a Alfândega da Pega. A estrutura produtiva é dominada por produtores de pequena e média dimensão, focados essencialmente no mercado nacional. Os produtores de maior dimensão têm algum peso significativo na fileira, já possuem estruturas empresariais bem implementadas e, para além do mercado nacional, também se focam na exportação. Quanto ao que nós consumimos em Portugal, não somos autossuficientes, portanto importamos muito produto e esse produto normalmente vem de Espanha. E essas importações têm vindo a aumentar substancialmente, atingindo os 32,8 milhões de euros em 2018. Atualmente, aqui tem um resumo daquilo que é os pequenos frutos, salientando aqui a área e a produção do morango. Já temos no nosso país 4.985 hectares de superfície dedicada aos pequenos frutos e, neste caso, 58,3% do valor da produção nacional são exportadas. Quanto ao morango, há aqui uma diferença substancial de hectares de 2019 para 2020, 319 em 2019 para 806, fazendo também crescer a produção de 7.107 toneladas para 23.550. São dados de 2021. Falando aqui um bocado do mercado, exportações e importações em valor, isto é um trabalho da Portugal Fresh que foi apresentado em 2022, no Seminário de Morango, foi organizado em conjunto comigo e o INEAB e também o Cotton, onde Portugal Fresh já refere aqui nos últimos 4 anos, a última data de 2021, que as importações superam claramente as exportações, sendo que as exportações têm-se mantido nos últimos 2 anos nas 10 mil quilos de exportação. Neste caso, 10 milhões de euros, estamos a falar do valor. Não é? Quanto à produção,
continua aqui a balança comercial a ser negativa, não é? Porque nós exportamos menos e importamos mais, e a tendência acompanha também o valor em milhões de euros, tal como é a produção. O valor por quilo de exportações e importações é apresentado aqui, neste slide, em que se pode ver que há uma tendência de crescimento do valor de exportação, que se aproxima ao longo do tempo, desde 2018 para 2021, para valores muito similares. Uma das coisas que vou falar daqui a pouco também é porque é que isto acontece, tem a ver com o país que nós exportamos mais, não é? Ou importa mais de nós. E aqui está apresentado, nós estamos a exportar 72% para a Espanha. Portanto, no nosso preço, a de exportação ou de importação acaba por ser muito similar àquele que o maior consumidor da nossa exportação, Espanha, nos oferece para pagar o nosso morango. É? São toda a informação que o Portugal Fresh tem vindo a divulgar no último seminário de morango de março de 2022. Bom, falando agora um bocadinho, saltando de Portugal, e falar um bocado do setor a nível mundial. O que é que tem-se passado a nível mundial? Tem havido um aumento de programas de melhoramento do morangueiro, portanto tem havido um aumento de várias empresas e várias universidades mais a investir em programas de melhoramento, para criar mais variedades que sejam mais produtivas e com melhor qualidade. Existe também uma tendência de termos ou incluirmos técnicas de cultivo que sejam mais adaptadas a diferentes regiões agroclimáticas. A produção mundial aumentou consideravelmente nas últimas 4 décadas, situando-se atualmente nos 404 mil hectares, com uma produção total de 9,3 milhões de toneladas de frutos. Nos anos 90 do século XX, a área de produção expandiu claramente nos Estados Unidos, México, China e Japão, e na nossa região do Mediterrâneo, países como Espanha e Itália, e mais tarde a Turquia, Egito e Marrocos. A nível dos 10 maiores produtores de morangos mundiais são a China, Estados Unidos, México, Egito, Turquia, Espanha, Coreia do Sul, Polónia, Rússia e Alemanha, segundo os dados da FAO em 2020. Portanto, a produção mundial está concentrada principalmente na Ásia e na América, onde já ocupa 75%, 50% para a Ásia e 25% para a América, neste caso o continente americano. Na Europa, a indústria do morango sofreu algumas alterações, uma acentuada redução do peso da produção mundial de 32% em 97 para 18% em 2017. Em África e na Oceania, apenas 7% da produção mundial está concentrada. A tendência a nível mundial é aumentar gradualmente e anualmente a produção e o consumo de morango. E porquê? Por causa da qualidade do fruto, características físicas e químicas que conferem sabor, aroma peculiar e qualidades nutricionais e funcionais do fruto, são que o consumidor atual exige quando procura este fruto. Então, competitividade atualmente são os países como Espanha e Marrocos, que estão mais diretamente a concorrer connosco. Espanha tem valores de produção concentrados na zona de Andaluzia, especialmente na província do Elva, e em 2020 essa produção já valeu 337 milhões de euros. Em 2019 foi inferior, ligeiramente inferior, e a campanha de 2020 e 2021 houve uma recuperação para 350,7 milhões de quilos, neste caso do valor total de produção. Segundo o Observatório de Preços e Mercados de Andaluzia, os produtores receberam em média 1,34 euros por quilo, tendo sido o valor mais alto de toda a série, não é? Toda a campanha. Também na campanha de 2020 e 2021, a superfície rondou os 6.808 hectares, sendo ligeiramente inferior à anterior, 2019-2020, de 6.936 hectares.
A produção tem vindo a reduzir-se em algumas campanhas. Há também, sabe-se também que isso afeta também o nosso mercado continuamente, picos de produção são sempre considerados em março e abril, são os meses mais importantes da campanha e a tendência é a produção andaluza de morangos sobrepor em maio com o início da campanha centro-europeia. Em maio começa a comercialização a baixar muito por causa da questão de outros países começarem a produzir e porque este país está vendendo para estes países e acaba por a produção local ser preferida em relação à exportada, não é? À importada. Isso também tem a ver com o clima, a maturação do fruto acelera muito, e então existem alguns problemas de qualidade que são considerados um imponente muito grande para continuar com as importações nessa altura do ano. Em 2020-2021 é comercializado quase 70% da produção total e ligeiramente superior à venda média que costuma ser na zona da Andaluzia. O morango andaluz está concentrado principalmente na província de Belva, que em 2020 só apenas 3,37% da produção vegetal, ou seja, corresponde a 3,37% da produção vegetal e 2,73% da produção do ramo agrícola andaluz. Continuando com Espanha. Espanha é o principal fornecedor de morangos para a União Europeia, tem cerca de 24,7% do total do mercado, segue-se a Polónia e a Alemanha em segundo e terceiro lugares, respectivamente. 97% dos morangos produzidos em Espanha vêm da Andaluzia, portanto, a Andaluzia tem um impacto muito grande no mercado a nível europeu. A maior parte, 96,6%, é cultivada na província de Huelva, que se torna assim a principal região exportadora de morangos do mundo. Cerca de 82% dos morangos andaluzes vão para a Europa. O principal comprador é a Alemanha, com 33,7% de produção, seguida pela França, Reino Unido e Itália. Também é exportada em menor escala para a Holanda, Portugal e Bélgica. Há também alguns pequenos países compradores, que são a Áustria, Suíça e Polónia, que preferem também esta produção vinda de Huelva. Então, portanto, estamos a falar de destinos que absorvem 70% a 75% da produção. É importante referir que estes países são países que, desde que o Huelva se tornou nos anos 80, 90, um potencial, no fundo, europeu, continuam a trabalhar desde o início e estes países, Alemanha, França, Reino Unido e Itália, adquirem quase sempre 75%, perto de 75% dos morangos andaluzes. Outro país que é também competidor direto é Marrocos. Aqui pode-se ver neste gráfico de colunas a superfície de 2020-2021. O total da área de pequenos frutos já ronda os 9.350 hectares. O morango anda à volta dos 3.100. Seguindo quase a mesma superfície, os mirtilos e a framboesa, o mesmo valor, com uma área muito mais pequena de amora e de bagas goz. Aqui temos dois gráficos, aliás, da superfície do morango ao longo do tempo, desde 1995 até 2020, portanto tem vindo todos os anos a aumentar, iniciando com 750 hectares nesta situação até 3.700 hectares em 2020, e as produções também acompanham esse aumento de superfície. O ciclo desta produção normalmente ocorre entre novembro e março, na parte do que diz respeito à exportação do morango para a Europa, principalmente para a Europa, e depois, a partir dessa fase, começa a ser esse morango usado para conservação, ou para fazer papas, ou para fazer iogurtes, no fundo para entrar na indústria de transformação. O potencial de consumo da cultura a nível mundial. Portanto, comparando aqui com o produto que é mais consumido no mundo inteiro, que é as bananas, que per capita consome-se 12,6 kg de bananas por ano. O morango
em 2018 consumia-se 1,34 kg per capita e em 2020 supõe-se, ou supôs-se na altura, porque estes dados foram tirados antes dos dados de 2020, andar na ronda de 1,38 kg por pessoa. Significa que aumentou 40 gramas de consumo em 2 anos. Uma situação que aconteceu e tem vindo a ser um trabalho feito por várias empresas, neste caso, vários especialistas ligados à banca. Aqui está alguma informação que vem de um trabalho feito por uma especialista holandesa que fez uma apresentação numa conferência em Marrocos, que com o início da pandemia houve uma alteração substancialmente no consumo de pequenos frutos. E porquê é um negócio interessante os pequenos frutos, neste caso o morango? Aqui saliento os morangos, o valor dos morangos em crescimento em 2020 face a 2019, numa altura em que começou a pandemia, em março de 2020, e temos aqui um incremento que ronda entre os 10% e 15%, anda à volta dos 12,5% de aumento de consumo em compras na Alemanha neste ano. Outro país também que foi estudado neste tema foi a Holanda, no mesmo período. O incremento foi ligeiramente inferior, está abaixo dos 10%, mas houve um incremento. E houve um incremento em quase todos os pequenos frutos. Aqui nota-se também à direita, onde diz stone fruits, que houve um decréscimo de produção ou de consumo, também aqui referindo houve situações de clima que afetaram a produção. Mas já há uma tendência desde que ficámos confinados, de consumir frutos e alimentos mais saudáveis. Não é? As consequências da pandemia, não é? No que diz respeito ao impacto que teve nos pequenos frutos, passámos a fazer refeições mais a partir de casa, não é? Fala-se, este trabalho que está aqui apresentado desta investigadora da Rabobank, que 1 bilhão de refeições foram tomadas de forma diferente em casa. Portanto, existe um incremento de consumo em casa e uma alteração, quer a nível de pequeno almoços e almoços, que foram completamente comportamentos alterados, porque nós passávamos mais tempo fora de casa no nosso trabalho e acabávamos por almoçar fora, e agora passámos a consumir mais produto em casa. E aqui nota-se também um aumento dessa tendência também em Portugal. Quanto às tecnologias que o morango usa para produção, são mais conhecidas o tabletop ou as bancadas, como aqui apresento nas fotos, e os canais suspensos, que normalmente são suspendidos na barra de cultivo nas estufas, e a produção é feita em sacos de cultivo, normalmente compostos por várias misturas ou só por coco. Isto porquê? Porque confere uma proteção eficiente para a chuva e o vento. Podemos definir para as nossas datas de plantação as mesmas que se usa noutras estruturas mais fortes, neste caso os túneis, podemos plantar à mesma data de plantação que nas estufas. Podemos usar vários tipos de material vegetal. Neste caso, a tendência é, no nosso país, usarmos cada vez mais, desde sempre, as plantas ficam conservadas raiz nua, mas também já há uma tendência nos últimos anos a usar plantas tray plants, frigoconservadas, ou plantas frescas que na gíria do morango se chama mestetepes, são plantas que são plantadas em julho ou agosto, ou mais tarde, em setembro, para dar, são plantas que não passam pelo frio e que normalmente são plantas de variedades remontantes que permitem entrar em produção cerca de 6 a 8 semanas após plantação. É também o mais comum é a produção no solo, como tecnologia usada. Aqui temos vários exemplos, são produções na Zambujeira do Mar, são produções de empresas que começaram há alguns anos em Portugal, há cerca de 3 anos. São fotos tiradas da produção ao ar livre. Neste caso se apresenta aqui a variedade de Monterey, que é uma variedade da Universidade da Califórnia. Temos aqui uma diferença entre altura e largura de camalhões, são camalhões largos de fita de rega dupla.
permite ter uma eficiência da utilização da água superior junto das plantas. No lado direito superior tem uma variedade de Letícia, que é de uma variedade espanhola de um programa que se chama Semasia Breeding. É um camalhão mais estreito, tem apenas uma única fita de rega, e em baixo tem um exemplo também da mesma variedade com a fita de rega dupla, camalhão largo. Entrando aqui na análise SWOT, que é no fundo jogar aqui com os pontos fortes, os pontos fracos e as oportunidades e ameaças. Os pontos fortes, é claro que são alguns, temos condições excepcionais para produzir todo o ano e fora da época, portanto, isso é um ponto que já conhecíamos antes. Temos capacidade de produção nestas zonas de produção, portanto, podemos aumentar as superfícies para aumentar produções. Temos conhecimento suficiente a nível de produção em solo e substrato para sermos capazes de poder produzir com mais qualidade. O nosso produto tem sempre um impacto forte no mercado de exportação. Há uma preferência por um produto português ao nível da qualidade e também da escolha de variedades que temos vindo a fazer, e há uma grande margem de crescimento a nível do mercado nacional. As oportunidades é sabermos que os consumidores também estão a ser mais exigentes e preferem qualidade e diferenciação. É uma oportunidade que podemos pegar nela e melhorar. A utilização de outras tecnologias de inovação na produção. Existe também uma maior quantidade e diversidade de variedades no mercado que nos permite escolher produtos ou variedades que sejam mais doces ou que sejam mais resistentes às viagens. Há também um aumento do consumo per capita, como já foi apresentado, a nível mundial. A nível interno, não tenho os dados, mas é provável que haja também um aumento de consumo. Existe também a possibilidade de crescimento do mercado interno, principalmente na altura do off-season, fora da época. Se sermos nós a comprar o produto português em vez de importarmos, se existe um déficit comercial, podemos investir e acreditar que podemos melhorar essa balança comercial. Para além disso, existem as zonas conhecidas de produção precoce e também algumas zonas que não estão a ser exploradas e que tenho vindo a falar com algumas pessoas do setor, que são as produções em altitude, em montanha, por exemplo, da Guarda, caso da Ponta da Barca, tem um clima perfeito para a produção de variedades remontantes, a influência do rio ali perto, em altitude ali à volta dos 400, 500 metros. Há muitas zonas no nosso país que têm potenciais para a produção estival. E agora vamos falar um pouco dos pontos fracos. Já sabemos alguns deles: a concorrência que vem de Espanha e Marrocos, custos de produção elevados, não existe ainda uma grande capacidade de organização da produção, falta mão de obra e dificuldade de contratação a curto prazo. Temos pouca superfície de produção, apesar de 2019 para 2020 termos aumentado significativamente. Estamos muito dependentes na balança comercial da importação para satisfazer o mercado que existe em Portugal, portanto, podíamos trabalhar bastante mais nisso. E as ameaças continuam a ser Espanha e Marrocos. Há também uma redução a nível europeu de utilização de produtos fitofarmacêuticos. O mercado sempre volátil nos preços a nível nacional, já com alguma influência no mercado externo. Aumento das zonas vulneráveis, estamos a falar de vulneráveis a nível ambiental e também a nível de falta de água, não é? Temos um país que está a passar por um período de seca há muitos anos e especialmente no sul. Isto tem um impacto muito grande também no aumento das áreas, das zonas mais precoces. Há uma necessidade de recolha de água de drenagem em cultura hidropónica. No caso de áreas vulneráveis com contaminação por nitratos. Portanto, a zona do Algarve é a zona que, neste momento, no país já faz esse trabalho há alguns anos, já faz essa reutilização da água. E
e há um domínio, uma ameaça que é o domínio de concentração de escoamento nas grandes superfícies, ou seja, não existe outro tipo de comércio ou de estruturas comerciais que permita vender a fruta no nosso país. Do meu ponto de vista, as perspectivas de evolução da fileira no futuro passa muito pela necessidade de existir maior e melhor comunicação dentro da mesma fileira. Temos que discutir o que é que a fileira precisa, por isso, em março, houve esta primeira tentativa com o INEAB e com o Cotton, desafiando os agricultores a falar e a conhecerem-se, porque há muitos deles não se conhecem. Num país tão pequeno, não sabemos quais são os nossos colegas. Não é? Portanto, temos que incentivar esses encontros para que todos saibamos a realidade e as dificuldades existentes. Temos que também alinhar a produção com a investigação, com a propagação de plantas, com a comercialização e serviços ligados ao setor. Devemos trabalhar mais perto das instituições nacionais, que é o caso da INEAB e Cotton, de forma a desenvolver projetos públicos ou privados que possam trazer investigação aplicada para apoiar a produção nacional. Temos que ter também o apoio da grande distribuição para valorizar a nossa produção nacional e apostar na produção de ter na sua composição mais produtores nacionais, ao invés de criarmos aqui um desequilíbrio na balança comercial e importarmos muito produto. Olhar para as zonas de altitude, digo montanha, para dinamizar o interior do país com a utilização durante a época estival de variedades remontantes, como já é visto em casos conhecidos, no norte de Itália, na zona de Trento, na zona de Verona, na Suíça, na Áustria. São zonas montanhosas nos Alpes, em que tem clima perfeito, muito estável durante o verão, que permite uma excelente condição agroclimática para este tipo de variedades. Como já tinha referido, a zona do Minho, da Guarda, existem condições fantásticas para a produção em altitude. Tinha referido em Ponta da Barca, mesmo na zona junto à fronteira, na zona do Minho, essencialmente na zona do Minho, acho que tem um grande potencial e há pouca produção nessa zona. Devemos também apostar em variedades com sabor para aumentar a penetração de mercado de valor e de consumo no nosso país, quer nas exposições e também para poder entrarmos em mercados mais exigentes, em termos de sabor, que é o caso do Reino Unido e o caso da Holanda, por exemplo. Apostar em aumentar produções nas zonas precoces, sempre com a ressalva da conservação da água, com recurso aos sistemas de cultivo em substrato, porque permite utilizar menos água. Isto já se sabe, há uma redução substancial de utilização de água quando trabalhamos em substrato. Outra coisa que está a nosso favor é a preferência de origem Portugal face à concorrência direta na produção. Se tivermos Espanha e Marrocos e produto português na mesma mesa, grande parte das pessoas vai preferir este produto porque tem outro sabor, tem outro aspecto. E tem que haver uma mudança muito grande da parte da grande distribuição quanto à preferência do produto que apresenta no supermercado e deve apostar no mercado português e nos produtores portugueses. Esta é, para mim, as perspectivas de evolução ou o caminho que a produção de morango devia levar no nosso país. Fica aqui o último slide. Obrigado pela atenção. Aqui está o nosso site, os contactos para quem quiser nos contactar no futuro e muito obrigado pela esta oportunidade. Tenho terminado a apresentação. Jorge Duarte, muito obrigado. Foi extremamente elucidativa a apresentação. Acho que temos aqui matéria para passarmos aqui ao debate com os nossos participantes. E a primeira pergunta que colocam é: qual é a estratégia política a seguir pelo Ministério da Agricultura para incrementar a superfície de cultura dos morangos em Portugal? Essa pergunta não é propriamente para mim, não sou político. Daquilo que percebemos do Encontro de Morangos que ocorreu no dia 18 de março deste ano, foi que existe falta de comunicação, não sabemos quem são os produtores, não sabemos sabemos que existem empresas produtoras, algumas são grandes, outras são mais pequenas, mas não nos conhecemos. É difícil termos uma estratégia se não nos conhecemos, não é? Se não sabemos quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas ambições,
e o que é que perspectivamos no futuro. Portanto, aqui eu diria que não existe nenhuma estratégia neste momento. E existe uma vontade de continuar a fazer, a passar a informação aos agricultores e tentar perceber o que é que eles precisam. No fundo é o que queremos passar, neste trabalho que foi feito com o INEAV e com o Cotton, e tentar perceber o que é que em parcerias público-privadas, neste caso com o Estado e com estas instituições, o que é que os agricultores necessitam para que o Estado possa apoiar, quer a nível da investigação prática, ou noutro aspecto qualquer que seja mais urgente do ponto de vista dos agricultores. Mas tem que haver um consenso, não é? E tem que, com isso, depois estabelecer-se uma estratégia. Eu diria que não existe estratégia neste momento. Sim, mas para se conseguir uma estratégia do Estado temos que ter algumas ideias, não é? E, para mim, a primeira que se me coloca é: a cultura do morango é rentável? Qual é que é... A cultura do morango é rentável. Agora, quando nós falamos com os agricultores e perguntamos quais são os custos de produção, quais são... eles muitas vezes não nos sabem dizer, porque não fazem no fundo contas de merceeiro. Estamos a falar de agricultores mais pequenos, só fazem contas no fim. E se queremos ser profissionais, também temos que encarar isso como um negócio, não é? E é isso que falta também. Falta perceber exatamente que tipo de agricultores é que temos, para também percebermos o que é que podemos ajudá-los, não é? Há empresas grandes com 20, 30, 40 hectares, já fazem morango há muitos anos, já têm o seu mercado mais ou menos consolidado, e que se mantêm há tanto tempo é porque o mercado paga o morango e eles conseguem ganhar dinheiro. Portanto, se existe um déficit comercial, é porque é possível aumentar e porque há consumo. Se há consumo, podemos produzir para ganhar dinheiro. Se não houvesse, se a balança fosse muito mais desequilibrada e houvesse muito mais concorrência em relação a outros países, como Espanha e Marrocos, não existindo esta preferência, acho que não podíamos estar a falar sobre os morangos como uma cultura rentável. Eu acho que é rentável. Ok, obrigado. A segunda questão: no tempo da crise financeira, apareceram vários projetos de produção de morangos em estufa com hidroponia. Tenho ideia que a maioria parou a atividade ou passou a cultivar outras culturas. Confirma o meu feeling? Os projetos de hidroponia tiveram um crescendo nos anos 90 e 2000 e foi no sul do Algarve. Foi no sul, no Algarve, neste caso. Foi potenciado pela UBEL e foi nessa casa que eu dei os primeiros passos e os primeiros contactos com a cultura. E os agricultores fizeram um investimento nessa fase, e mais perto dos anos 2000, 2005 mudaram de existir os morangos, porque começou a haver uma grande concorrência de Espanha e os preços muito mais competitivos que os nossos. Então, não temos custos mais altos em produção de substrato face à produção que é maioritariamente do solo de Espanha. Estes agricultores desistiram. O que é que aconteceu? Houve uma mudança de produção de morango para a produção de framboesa. Foi com a chegada da Driscolls a Portugal. Foi esse momento que deixámos de ter morangos, tantos morangos da produção, e passou a haver framboesa. E eu acho que vem daí, dessa altura, até porque eu acompanhei um pouco esse tempo, essa evolução. E eu, neste momento, posso dizer que os agricultores, nos últimos 4 anos, estão a voltar ao morango, que é no Algarve, e já estão a produzir morango no solo, em zonas do país, como a Zambujeira do Mar, que nos anos 2000 abandonaram a produção de morango por causa das pragas que existiam naquele lado e a sensibilidade das variedades a doenças como o oídio, e que neste momento já estão a voltar. Portanto, se já existe esta procura do produto, é porque existe mercado e porque existe vontade de apostar nesta cultura. Obrigado. Os morangos que compro no supermercado são frutos sem sabor. É assim mesmo? Todos os frutos vendidos por supermercados não têm sabor? Isto depende muito do que é que... de variedade, primeiro de tudo, é genética, variedade. O momento em que estamos a fazer a compra, semanas antes aquele fruto estava na planta, e durante esse período tem uma influência do clima, portanto, tudo o que é acumulação de açúcares, a dureza do fruto,
A maturação com que o fruto foi acolhido também tem um impacto. Se for aqui ao lado, em Espanha, eles colhem sempre quase pronto a comer, porque é assim que o mercado gosta da fruta, né? O nosso mercado. Mas há variedades que não têm sabor. Também tem a ver com a gestão da água. Há agricultores que dão mais água do que outros nas mesmas condições, e isso faz com que os sólidos solúveis se dissolvam, e por isso é que têm aquele sabor mais aguado e não é tão doce. Tem tudo a ver com a gestão e com o clima no momento, para além da questão da genética, não é? Ser mais doce ou não. Quais as principais doenças dos morangueiros cultivados no Minho? Eu diria que são iguais às outras nos outros lados, apesar de existir mais umidade no Minho, então diria que aquilo que se encontra mais é o ídio, botrytis durante a floração, e como doenças, pragas é geral no país todo. Estamos a falar dos ácaros, não é? Tripes, no fundo, qualquer zona que nós plantemos morango, vamos ter estes problemas, de acordo com a gestão que fazemos e também de acordo com a sensibilidade das variedades. A cultura do morango em estufa gasta mais água que a framboesa? Eu diria que gasta ligeiramente acima que a framboesa, porque também tem mais plantas. E porque estamos a falar um hectare de framboesa pode ser plantado 16.000 plantas por hectare, com 4 plantas por metro linear, enquanto num hectare de estufas de morango plantas 70 a 90.000, portanto há um consumo muito superior em termos de número de plantas. Para fazer 1 quilo de morango precisamos de cerca de 250 litros de água, portanto eu diria que anda ali, sei que em substrato a framboesa gasta à volta de 4.000 metros cúbicos por hectare, o morango anda ali entre os 4.000 e 5.000, não há assim uma grande diferença. Quantos anos dura uma planta de morango a produzir em boas condições? Atendendo aos sistemas de produção atual, o morango tem que ser plantado todos os anos. Porquê? Porque, e há vários tipos de morango, estamos a falar de morangos de dia curto, são plantas que têm que passar o dia curto no nosso inverno. Portanto, nós o que fazemos é comprar plantas de raiz nua, que são levantadas do campo em outubro, e a indução floral é feita em altitude. Normalmente as plantas vêm ou da guarda ou vêm de viveiros espanhóis em altitude. Há uma indução floral com influência em altitude, depois é levantado, plantado em outubro e entra em produção em dezembro, janeiro. Portanto, toda essa indução floral é feita nessa fase. Portanto, essa é os ciclos de dias curtos. Depois a produção continua até maio. Portanto, isto para zonas precoces. Para zonas mais tardias, pode-se fazer o mesmo sistema, o que leva sempre a entrada de produção mais tardia, normalmente entre 2 ou 3 meses mais tarde, de acordo com as condições do sítio onde estivermos a produzir. Depois há vários tipos de material vegetal que podem trazer vantagens ou de precocidade ou não, pois isso é uma questão de escolher as variedades. Mas sim, tem que se tirar todos os anos, primeiro porque é preciso ajustar ciclos, e normalmente quando deixa de um ano para o outro uma planta, no caso das remontantes, que são variedades que conseguem produzir em dias longos ou em dias curtos, de acordo com a sua sensibilidade ao fotoperíodo, permite manter pelo menos mais um ano, mas isso traz mão de obra e encarece a produção, porque é obrigado a limpar continuamente folhas, coroas e estolhos. Portanto, não se planta, não se deixa muito mais do que uma campanha por causa dos custos inerentes às operações. E à questão da sanidade também. Há variedades portuguesas de morangueiros? Não existe nenhum programa varietal português. Isso é uma história que foi falada no encontro em março. Quem sabe no futuro possamos ter, mas tem que haver aqui uma vontade muito grande e uma sinergia muito grande entre as empresas e o setor privado e o setor público também. Quais os países em que há maior potencial para exportar morangos? Os países continuam a ser os mesmos que já trabalhamos, não é? Estamos a falar Holanda, França, Reino Unido. Há algumas tentativas já de exportar para Angola,
com variedades do verão, que são produzidas no verão. Mas eu diria que temos de trabalhar com aqueles países que já trabalham e conhecem o nosso produto. No fundo, estamos a exportar todos para o mesmo, não é? Para o mesmo objetivo, para a exportação. Há alguns países, podiam ser algumas zonas do ano, algumas alturas do ano, podíamos trabalhar muito mais a parte da exportação para zonas da Europa. É o caso do sul da Alemanha, na Baviera, que há uma procura muito grande do morango, e o morango tem algum valor, e por isso é que Itália, Norte de Itália, tem um mercado muito perto da Alemanha, estão a 4 horas, no Norte de Itália, 4 a 5 horas do mercado, e esse mercado não entra tanto em exportação porque eles têm muita oferta e muita procura dentro do próprio país, e estamos a falar de valores que podem chegar em 4 a 5 euros o quilo no verão, coisa que em Portugal anda à volta de 2,5 euros, 3. Há anos mais baixos, outros mais altos, mas eu diria que temos de trabalhar com os mesmos países, que já trabalhamos, mas se calhar trabalhar numa altura do ano é que não existe tanta oferta, uma oferta mais diminuta de determinada quantidade de fruta para ganhar alguma competitividade. Obrigado. Há condições para cultivar morangos na Ilha da Madeira? Sim, claro que sim. Por que não? Temos clima estável, temperaturas por volta dos 22 e 25 graus, temperaturas mínimas que nunca baixam dos 17, 15 graus, portanto, clima muito estável, muito similar àquilo que é a influência do Atlântico na nossa costa, especialmente a sul. Claro que se começarmos a migrar para norte, há a influência dos ventos, que se sente muito mais a norte do que a sul, mas sim, eu diria que sim, já existe. Ele já existe em produção na Madeira e nos Açores. Claro. Por isso, é possível. Okay. Como fazer uma boa preparação de solo para a plantação de morangueiros? Depende muito do solo, não é? Quer dizer, se for um solo rico em matéria orgânica, é um solo forte, que não se precisa de adubar muito as plantas, não é? Eu não sou muito apologista de adubações de fundo, acho que isso muitas vezes é um desperdiçar dinheiro e de nutrição, porque não temos controle sobre o que é que a planta vai usar. A planta é inteligente, não é? Eu digo que sempre aprendi uma coisa, que é a raiz é a boca e o cérebro. Por isso, ela decide o que é que precisa. Se nós lhe dermos todos os dias um pouco, através da fertirrega, conseguimos trazer aquilo que a planta precisa, e ela vai usando aquilo que precisa. Eu fundamentalmente digo que é importante no solo pensarmos no equilíbrio da matéria orgânica, trabalhar muito a microbiologia do solo, porque muitas vezes esquecemos desse tema, e a cultura não é muito exigente. É uma cultura muito exigente, sim, em potássio, na altura da frutificação, mas matéria orgânica continuamente aplicada durante o ciclo todo, e a fertirrega, e uma nutrição mais equilibrada possível, sem forçar muito. Os morangueiros, quando nós damos muito azoto, eles crescem muito vigorosos e fazem folhas, e a gente não quer folhas, a gente quer fruta, portanto tem que haver ali um equilíbrio bastante grande nesse aspecto. Esta pergunta se calhar é mais para mim. Existem incentivos à produção de morangos? Para se calhar, se você quiser responder, eu acho que isso tem a ver com projetos em geral, não é? Não tem a ver com propriamente. O que acontece é que a cultura, se ficar no solo só um ano, pelo menos as plantas não são apoiadas, não é? Pois. Não é considerado investimento. O investimento tem que ficar mais do que um ano, ou seja, tem que amortizar é mais do que um exercício económico. O resto é mais ou menos apoiado, não é? Depende da infraestrutura, não é? Se tiver proteção, se tiver bancadas, sistemas de rega, tudo isso é apoiado. Tem apoios ao investimento. Próxima questão. É fácil controlar as pragas e doenças com os produtos homologados em Portugal? Sim. Temos de estar atentos, fazer monitorização semanal, atuar quando as condições são propícias, queremos trabalhar na prevenção, temos de chegar muito com aquilo que é observações semanais de campo, e também aquilo que é a climatologia. É perfeitamente possível com
com os produtos que existem, controlar praticamente todas as pragas. Muito embora o que pode vir a ser cada vez mais complicado é controlar os tripes, que são um problema grave, e alguns ácaros, ácaros xerofídeos têm vindo a aparecer com mais frequência nas culturas de morango e são mais difíceis de controlar. Mas de resto, em geral, digo que sim. Sendo a cultura do morango uma cultura muito especializada, onde recomenda aprender as práticas de produção? Assim, eu diria que tínhamos que voltar todos à escola, não é? A fazer formações. Uma das coisas que o Espaço Visual faz, não é? É dar essas formações, esses conteúdos básicos. Agora, eu acho que se aprende é fazendo. Apesar da teoria ser muito importante, é fazendo. Eu aprendi fazendo. Na universidade não nos ensinam a fazer morangos, ensinam-nos os princípios da produção, mas exatamente, voltando atrás, é a parte teórica, começando com alguma formação teórica, não é? Conhecendo um pouco o que é o tipo de morangueira que existe e que tipo de ciclos é que temos de fazer. Depois, mais tarde, aprender um pouco mais sobre a fisiologia da planta e a nutrição. E depois, mãos à obra, plantar e tentar aprender fazendo. Acho que seria por aí. Ok, excelente. Há algum compasso mais adequado de plantação para conseguir fazer os tratamentos com barra acoplada ao trator? É assim, depende muito da variedade. São variedades que são muito vegetativas, o compasso tem que ser um pouco mais largo. Normalmente fala-se em 25 a 27 centímetros. Normalmente fica enviosado, fica em bisel, diz que é em pata de galinha, no fundo para criar esse distanciamento. Estamos a falar 6 a 7 plantas por metro quadrado, em culturas de solo. Mas depende muito da variedade. Há variedades que precisam de mais espaço, há variedades que precisam de 27 a 29 entre si, mas em geral 25 a 27 é o indicado. Ok. Existe formação para o efeito? Presumo que seja formação profissional, portanto nós no Espaço Visual ainda não temos. Esperamos. Não sei se tem alguma indicação a este nível. Não, eu acho que nestes cultivos é como qualquer outro cultivo. A aprendizagem é muito geral, generalista, e depois temos que ser nós, com a nossa engenharia, não é? Com a nossa capacidade imaginativa, pegar naquilo que aprendemos e implementar. Copiando alguma coisa que já é feita, não é? Com outros agricultores, não é? Tentando aprender também com a experiência dos que já têm mais experiência. É por aí. Formações específicas não existem. Claro. Creio que há uma organização de produtores chamada Luz ao Morango. Será uma boa opção para exportar os morangos que possa produzir em Almeirim? Onde? Almeirim. Primeiro de tudo, para trabalhar com a Luz ao Morango, tem que ser sócio. E é preciso que eles aceitem como sócio. Daquilo que eu sei, neste momento não há produção de morango comercializada pela Luz ao Morango. Já foi a primeira cultura, quando eles vieram. No fundo, a Luz ao Morango está a trabalhar. É a organização de produtores dos agricultores que trabalham com a Driscoll's. Portanto, já existia na base da gênese dessa empresa a produção de morango. Neste momento não existe, não é? Não sei se existe interesse neste momento da parte deles, é uma questão de os abordar e tentar perceber se existe esse interesse ou não. Que estratégia devem seguir os produtores de morango portugueses para fazerem face à concorrência da produção espanhola? Sermos capazes de produzir toneladas à série no solo, estamos abaixo muitas vezes daquilo que seriam as métricas aceitáveis. Na produção de solo devíamos andar a produzir entre os 50 a 60 toneladas por hectare. Estamos a falar de plantações com 60 a 70 mil plantas por hectare, produções por planta acima de 1 kg comercial, não estamos a falar 1 kg total, não é? Temos que ser melhores a perceber a cultura. Acho que há um handicap muito grande no nosso país do que é o entendimento da própria biologia da planta e do material vegetal existente no mercado. Temos de ser muito mais capazes de saber qual é o material mais adequado para o nosso sistema de cultivo e para a nossa zona. Portanto, existe uma necessidade
Daí a necessidade também de juntarmos nestes seminários e nestas conversas para falarmos sobre isto, porque existe falta de experimentação prática, no fundo, para trazer, ajudar os agricultores a identificar estas coisas. Porque muitos deles estão a fazer a investigação dentro das suas próprias quintas, por tentativa e erro, e às vezes a perder dinheiro, porque corre mal, pode correr mal, muitas vezes corre mal. Experimentar variedades que muitas vezes não fazem sentido naquela zona, ou, passa muito por aí, e temos que ser cada vez mais técnicos, saber o que é que estamos a fazer, saber gerir os recursos, a água, os fitofarmacêuticos e, no fundo, acompanhar aquilo que é a assistência no mercado, na redução dos resíduos, que é no fruto, porque muita gente fala do morangueiro ou do morango como da fruta que tem mais pesticidas ou que se encontra mais resíduos no mercado. Há essa situação que é preciso mudar, não é? A opinião pública. Portanto, temos que juntar estas peças todas para nós fazermos face à concorrência que trabalha em volume, portanto, ao aumento da massa de produção. Espanha e Marrocos estão focados só em volume, embora já se fale de qualidade, mas em volume. Nós temos menos superfícies, não temos os volumes, mas temos um pouco mais qualidade em determinados momentos que os grandes competidores. Portanto, temos que apostar na qualidade, com a escolha de variedades que sejam mais resistentes ao transporte, que sejam mais doces, que tenham mais resistência às pragas e doenças, no fundo, para nós também podemos ir reduzindo este impacto que criamos, quer nos pesticidas, e possa afetar a reduções de produção. Portanto, temos que aprender muita coisa ainda. É isso que, no fundo, está a tentar fazer o Inhabi Cotton, um pouco também porque a carolice de alguém que é um curioso e gostava de empurrar um bocado da carroça, como diz o Pedro Vaz de Oliveira, para nós podermos também evoluirmos um pouco mais nesta cultura que é tradicional em Portugal e que podia ser o nosso ganha-pão nos próximos anos, porque temos uma balança comercial deficitária, não é? E temos consumo em Portugal. Não acha que há a noção de que os outros pequenos frutos são mais rentáveis e de menos risco que o morango? Eu acho que a ameaça maior é a falta de mão de obra. Ninguém quer andar a apanhar morangos de cócoras, não é? A vista da qualidade da cultura altera-se quando nós apostamos numa estrutura de bancada. Por aí, muitas vezes, em conversa com agricultores, diz, é mais fácil pôr as pessoas a apanhar framboesa, até porque o quilo da framboesa é mais valioso do que o quilo do morango, mas a framboesa, na prática, não se apanha tanta fruta como o morango. O morango não dá tanta chatice como a framboesa tem que ser colhida todos os dias, um morango pode ser colhido 2 em 2 dias, ou 3 em 3 dias, portanto há aqui uma gestão que há coisas mais fáceis no morango do que na framboesa. Neste caso, para mim, eu acho que é a colheita. Agora, a questão da mudança, a questão da rentabilidade tem a ver com as produtividades e com o mercado que nós estamos a trabalhar. Não há diferenciação do morango que é produzido em solo do substrato. E se formos para o norte da Europa, há uma diferenciação. O agricultor na Bélgica faz parte de uma cooperativa, aquele que produz no solo tem um preço diferente daquele que produz no substrato. E essa é a diferença. Não há diferença. E se nós não temos essa diferença, temos que ser capazes de produzir mais, com qualidade, para entrar no mesmo nível de competitividade. E por isso muita gente pensa que o morango não é rentável, porque o investimento das tais estruturas para a qualidade, neste caso o substrato, são muito mais caras do que, por exemplo, instalar um hectare de framboesas. É a comparação que estamos a fazer, não é? Por isso é que o morango é posto de lado e aposta-se mais na framboesa ou no mirtilo, não é? Para ter outros custos mais baixos. Claro. Próxima questão. Há uns anos visitei uma exploração no Reino Unido especializada em morangos e cheguei à conclusão que se em Portugal tivéssemos aquele rigor e tecnologia, poderíamos produzir morangos durante todo o inverno. O que se passa em Portugal para não empregarmos tecnologia de ponta na produção de morangos? Eu acho que os portugueses, os agricultores
portugueses e aqueles que entraram nos últimos anos são dos que trazem mais tecnologia. E estes ciclos de produção que estão a falar já se fazem em Portugal há muitos anos. Há pelo menos 10 anos, ou pelo menos eu cheguei a trabalhar com uma empresa que em 2009 que já tinha esses ciclos que estão a falar com essa tecnologia no Algarve. Por isso, não é por não se fazer, se calhar não se ouve falar, porque este negócio é rentável com determinadas variedades que são apreciadas naquele país. Muitas vezes falo de variedades como o El Santa, que é uma variedade holandesa, que já se produz em Portugal desde 2009, e ainda mais cedo na zona da Zambujeira, com algumas tentativas falhadas e outras mais bem-sucedidas. E que são variedades que no Reino Unido produzem, então é a variedade mais dominante nos últimos anos, é uma variedade de 1980, continua a ser dominante no norte da Europa. E nós já produzimos isso, já somos capazes de produzir. Agora, muitas vezes não se fala sobre as culturas porque elas são rentáveis e normalmente temos a tendência, se é rentável, deixa lá manter a informação para mim e não vou compartilhar essa informação porque senão vão copiar-me. E isto que é o que se passa em Portugal. Aquilo que dá dinheiro, os vinhos não podem saber, porque senão perdem aqui a vantagem competitiva. Sabe que o que eu vejo é uma coisa um bocadinho diferente, embora nestas produções de nicho, concordo com a sua opinião. Mas o que eu vejo é que em Portugal, quando se ganha dinheiro em determinada atividade, é rapidamente absorvida pela produção, não é? E veja o fenómeno dos abacates. Sim, sim. Não é? Os abacates não foi preciso andar a dizer que se ganhava muito dinheiro, ou potencialmente se pode ganhar muito dinheiro. O que é certo é que eles têm proliferado por esse potencial, não é? E tenho visto noutras culturas, não é? Se calhar aqui falta a tal experimentação prática para mostrar que é possível fazer e consolidar essa informação junto dos agricultores e dos investidores nos morangos. Mas o que é certo é que estamos sempre a falar do mesmo. A competição é muito forte de Espanha, trabalhamos com volume, Espanha e Marrocos trabalham essencialmente com volume e é difícil bater os espanhóis nesse aspecto. Estamos a falar de custos de produção entre os 75 a 80 cêntimos por quilo e no solo, se conseguirmos fazer isso no solo estamos bem. No substrato pode andar entre 1,30 € e 1,50 €. E quando o mercado está a pagar em maio 80 cêntimos, como já se ouve preço de Espanha, como é que se pode competir com isso? Então é que vem da pergunta, porque é que nós não trabalhamos no off-season? Porque é que nós não trabalhamos entre novembro e março? Estas variedades que nós estamos a trabalhar, que são no clima mediterrâneo, não estamos a trabalhar com o material certo para concentrarmos produção nesses meses. Temos de trabalhar com o material frigoconservado em tray, a indução floral já está feita no ano anterior, estas plantas ficam praticamente 10 a 12 meses no frio e conseguimos fazer como fazemos nas framboesas com as long cane, não é? Eu a cada 2 semanas posso plantar e consigo ter produções estáveis continuamente. Isso já é feito em Portugal, apenas nas pessoas que estão a fazer a pergunta não sabem e também esta informação não é partilhada, mas já é feito em Portugal, Sim, mas, numa portanto, escala muito pequena. Claro, mas se eu entendi a estratégia que comunicou é fazermos variedades precoces ou em regiões precoces para fazer o outono e inverno e depois mais em altitude para fazermos o verão no início do... Aproveitar um pouco o nosso potencial. Nós temos uma costa que lhe chamam a Califórnia da Europa, que pode-se produzir o morango o ano inteiro, que já está a ser usada. É aí que se concentra a maioria das empresas em áreas maiores. Mas também há um mercado por explorar, não é? Que é a produção do interior, em altitude, como se faz nos outros países. Nós podemos olhar para os outros países e vê-los como exemplo. Falta a tal experimentação para encontrarmos exatamente quais são as variedades que podem funcionar nesses climas. Não é? Nós estamos a usar basicamente variedades que são da Universidade da Flórida ou da Califórnia. Estamos a falar do San Andreas, estamos a falar de San Andreas, Monterey, Albion, que são variedades que já têm alguns anos e não mudamos. Portanto, não existe nenhuma variedade que seja tão
resistente a pragas e doenças e que o mercado goste, não é? Porque é preciso ser uma fruta resistente para aguentar o verão ou em ar livre. Mas em altitude, o que é que teríamos que fazer? Temos que produzir em estufa, temos que produzir em substrato, porque a própria orografia do terreno não permite, às vezes, produzir no solo. Portanto, temos que encontrar esse equilíbrio da tecnologia e do local a produzir. Portanto, é esse trabalho que é preciso ser feito a nível de investigação, identificarmos mais zonas, no fundo, para dinamizar o interior, porque o interior não existe muita oferta, não é? Portanto, podíamos apostar por aí, desenvolver o interior com esta ideia. Essas estratégias. Para a região de Torres Vedras, é melhor cultivar morangos que pera rocha ou outro pequeno fruto? Eu acho que não preciso responder esta pergunta. A própria região já é reconhecida pelos morangos e pela pera rocha. Portanto, há lugar para todo, não é? Há lugar para todo. É uma zona especial, não é? Onde pode estar a fazer calor no país inteiro, mas ali faz um período de rachar. É o que costumam dizer os colegas ali daquela zona. Eu diria que aquela zona é tão boa, é boa exatamente pela influência do Atlântico no que diz respeito ao morango. E por isso é que estão lá muitas empresas já a produzir, não é? Porque têm boas condições para conseguir fazer durante muito tempo ao longo do ano. Obrigado. Conheço uma empresa agrícola em Odmira que já teve morangos e agora cultiva framboesas e mirtilos. Como explica esta mudança com base nos solos, climas e no mercado? Bom, normalmente eu diria que, conhecendo aquela zona bem, só existe mudança para a framboesa e o morango porque existe uma vontade da maioria dos agricultores da maior organização de produtores ali de fazer essa mudança. Porque não sei exatamente que empresa está a falar, mas as empresas de morango que estavam ali estavam associadas à Luz ao Morango, ou digamos à empresa americana que trouxe no fundo os pequenos frutos para aquela zona, ou tornou aquela zona mais importante para os pequenos frutos, que é a Driscoll's, em Portugal, não é? Portanto, isso tem a ver com mudanças de estratégias da própria organização de produtores ou da própria empresa. O que eu vejo nos últimos anos é as pessoas saírem da framboesa e tentarem, ou então manterem a framboesa, ou reduzirem áreas para irem criar outro produto, porque o mercado pede esse produto. E vê-se esse aumento de plantações para a produção de verão, ao ar livre. O nosso próprio turismo faz aumentar o consumo destes frutos na altura do ano. Acaba por ser um produto de época naquela ano, porque somos nós que estamos a criar essa época. Agora, isto tem-se ressentido muito nos últimos 2 anos por causa da pandemia que sofremos, né? O turismo absorve muito deste produto. Por isso é que os agricultores muitas vezes apostam em áreas mais pequenas para trabalhar mais local, também com a questão da restauração e do turismo. Por isso, Obrigado. não é a tendência que eu estou a ver, é o contrário. Claro, é o contrário. É fácil produzir morangos biológicos na região de Aveiro? A região de Aveiro é muito vago, não é? Sim. Mas eu acho que sim. Eu diria que aquela zona, por ser uma zona mais úmida, seria mais propícia e ventosa, seria mais propícia a fungos. Portanto, há que trabalhar um pouco mais a prevenção nesse aspecto, porque não se pode usar químicos convencionais, não é? E, no fundo, também escolher variedades que sejam mais resistentes a pragas e a doenças. E normalmente estas variedades que já falei, já mencionei, Montereis, Albiões, Andreias, são variedades que são rústicas, exatamente porque são selecionadas nesse sentido. Porque as maiores superfícies dos Estados Unidos são produzidas ao ar livre. Portanto, já está, no fundo, o enfoque nesse tema. Eu diria que sim, é possível. Aliás, existem produções nessa zona, ao ar livre também. E no inverno também em estufa. Somos uma família de 3 pessoas. Qual é a área de morangos que nos recomenda cultivar para fazermos a colheita, porque na nossa aldeia não há mão de obra? Bom,
Isso é uma pergunta, depende também do que é que querem vender, não é? Qual é, o alcance de mercado? Não é? Eu diria entre Mas 3 com 3 mil a pessoas 5 mil não. metros. 3 mil a 5 mil metros, não Sim, mais que isso. Se não claro. existe mão de obra, Não. são só vocês três, Tem uma que ser superfície de 3 mil a 5 mil metros, tem que ser no uma máximo um plantação micro. hectare, e já estamos a entrar num patamar em que podemos ter muita fruta concentrada. Claro. Por isso. A cultura de morango ao ar livre durante o verão pode ser interessante para Mirandela? Essa zona é muito quente no verão, não é? As variedades que normalmente produzem no verão são variedades que são remontantes, precisam, sofrem inusão floral em dias longos, mas também têm um revés. Acima dos 30 graus, elas têm tendência a parar e entrar em termodormência. Isso faz com que a planta se torne vegetativa. O que é que ela faz em resposta? Emite estolhos. Para a floração, emite estolhos. Isso obriga a uma limpeza contínua em um custo de mão de obra muito alto. Não são zonas indicadas, se temos este tipo de condições, não são zonas propriamente indicadas, embora haja já aí gente a fazê-lo. Não propriamente em Mirandela, mas mais acima, com algum sucesso. Mas tem que sempre produzir um pouco mais perto do final do verão. Ou pelo menos a qualidade da fruta vem mais no final do verão. Pretendo comprar morangos com alta qualidade para a minha horta na Maia. Pode indicar-me locais onde os posso adquirir? Morangos ou morangueiros? Morangueiros. Morangueiros. É assim, sim. Nós temos em Portugal um viveiro, que é a MAI, não é? Do Alfredo da Mota, que é conhecido, já está há muitos anos nisto, que é uma das empresas que vocês podem contactar. Há outras empresas que também vendem em Portugal, não sei propriamente o nome delas, e também podem mandar vir, se contactarem os viveiros em Espanha, eles também têm um serviço de entrega, se quiserem comprar 1000, 2000, 3000 plantas. Portanto, não é assim tão difícil, é uma questão de contactá-los por e-mail e por telefone e organizarem isso. É fácil, é relativamente fácil. Li no jornal que em Beja há uma empresa de sucesso a produzir morangos. Aqui não será contra a natura produzir morangos numa região muito fria de inverno e muito quente no verão? É assim, em Beja o que estão a fazer, segundo o que eu percebi, a empresa é uma empresa que está a trabalhar em substrato, no sistema NGS, e estão principalmente a fazer o inverno, portanto em estufa. Provavelmente não têm aquecimento. Se são bem-sucedidos ou não, não sei. A gente vê sempre alguma publicidade das empresas, é normal as empresas fazerem publicidade. Eu, sinceramente, aquela zona não é uma zona que seja uma zona precoce. Pode ser precoce no inverno, mas depois que vem o frio e abranda um bocado a produção. As zonas conhecidas mais precoces continuam a ser o Algarve e a zona da Zambujeira. E até digo que a Zambujeira, por ter a zona da Zambujeira do Mar, ou o Conselho de Ormínias naquela zona, por ter temperaturas muito estáveis ao longo do ano e no inverno, conseguem até ser mais precoces que o Algarve. Por causa da estabilidade do clima. Portanto, quando nós temos muitas oscilações, as plantas ficam mais baralhadas. Quando temos estabilidade, conseguimos manter e gerir a cultura de outra maneira. Não é propriamente uma zona que eu diria que fosse de eleição para a produção de morango. A cultura do morango pode ser colocada com sucesso no concelho de Pinhel? Pinhel é Guarda, não é? É. É ao norte da Guarda. É noroeste. Sim. Noroeste da Guarda. Eu penso que já existe lá produção de mirtilo e tudo, portanto, eu acredito que seja possível, até porque o mirtilo ali torna-se mais tardio, mas diria que ao ar livre eu tinha algum receio. Eu iria para produção em estufa, e se o sol permitir no sol, se o sol não permitir, por causa da questão de ser muito compacto ou muito pedregoso, não é? Ter muitas pedras, irmos para sistemas de bancada com produção
em sacos, não é? Em substrato. Mas sim, diria que sim. É possível numa exploração em Anadia fazer produção de morangos todo o ano? Anadia, portanto, Anadia fica ali no concelho de Aveiro, não é? Fica no distrito de Aveiro, sim. Distrito de Aveiro. Entre Aveiro e Coimbra. Sim, ali eu Junto à diria Mielhada. que quanto mais perto do mar, mais fácil se torna. Não temos geadas, portanto, aí no inverno fugimos um bocado às geadas, embora seja frio, não é? Quanto mais interior, mais difícil. Mais difícil. E a tendência, tendo alguns agricultores que fazem produções mais no interior, eu diria se plantarmos uma variedade de iacurte, por exemplo, uma variedade da Planasa, Savana, Risnua em outubro, estamos a colher em março. Não traz vantagem de precocidade, porque em março e abril é o pico de Espanha. Estamos a entrar estamos a iniciar a nossa produção quando o mercado de Espanha já está a entrar com produção deles no nosso país. Aliás, eles fazem quase todo o ano, não é? Mas mais concentrado no inverno. Se for para venda local, é possível, mas sinceramente é difícil produzir se não tivermos condições e clima, neste caso, luz, temperatura, e a temperatura pode-se minimizar se investirmos em aquecimento, mas temos que ter uma fruta ou uma variedade que nos permita ter essa vontade para fazer esse investimento. Eu diria que aí nessa zona seria mais interessante trabalhar no verão, no verão e fazer o inverno, antes de entrarmos na faixa mais fria do ano. Agora, este é sobre Portimão. Tenho um terreno com 5 hectares em Portimão com água para rega. Recomenda que cultive morangos? Se a água for boa, porque ali a água em Portimão, se for de furo, normalmente não são boas. Eu conheço quase todas as águas aí para fazer morango. Se tivermos pouca condutividade elétrica abaixo de 1, é possível fazer. Se tivermos muito mais acima e concentrações de sódio muito altas e de bicarbonatos, vai ser muito difícil fazer produções com muita qualidade. No primeiro ano consegue-se fazer, e falo porque no Algarve só se faz praticamente em substrato, os solos são muito pesados para fazer no solo, embora haja alguém já a fazê-lo, mas uma porcentagem muito diminuta. Só em substrato conseguiria manter essa qualidade e boas produções durante o ano. Agora a questão da água aí é limitante, a qualidade da água neste caso. A próxima questão é do nosso colega e amigo Alexandre Furtado. Diz: parabéns, Jorge. Qual a variedade remontante que consideras mais adaptada para a produção no norte? Assim, eu acho que eu já vi boas produções numa variedade da Planasa, que agora não estou a recordar o nome. E embora a questão aqui é essencialidade ao vídeo, mas para mim neste momento as mais interessantes é Monterey. Monterey pela qualidade da fruta, embora seja uma planta muito difícil de manejar porque é uma planta muito vigorosa, quando vem golpes de calor ela vegeta muito e começa a produzir estolhos. É preciso levá-la muito contida no azoto. E o San Andreas, de resto, eu tenho testado algumas variedades de outros programas, mas não vingam pela questão do sabor e da dureza da fruta. Esse é o problema. A resistência da fruta e o sabor destas variedades permitem ganhar ainda no mercado uma porcentagem muito grande de clientes. Já testei variedades como Murano do Civo da Itália, já testei Munira, Munira não, Malga, super resistente, mas vamos comê-la, depois já não temos o sabor. E o nosso mercado gosta muito de fruta com sabor. Portanto, eu diria que o Monterey e o Albion seriam, e o San Andrés, estes três são. Este tridente está sempre na frente. E depois tenho uma segunda questão. As variedades de dias curtos entram em competição direta com Espanha e Marrocos. No entanto, são mais produtivas num período mais curto. O que pensas disso?
mais produtivas num período mais curto. Os ciclos de produção são longos, estamos a falar de 6 meses. O que é que são plantas de dia curto? Estamos a falar do quê? Plantas de 60 dias, estamos a falar do clima mediterrâneo, temos que separá-las, porque uma coisa é falarmos de dias curtos, 60 dias são variedades de clima continental e exigência em frio, são variedades que têm exigências acima de 700 a 800 horas frio, enquanto nós trabalhamos em Portugal, são variedades da Flórida e da Califórnia, que têm baixa exigência em frio, 150 a 200 horas, e que muitas vezes, no fundo, o que é que acontece? Nós plantamos as plantas no inverno ou no outono e elas vão induzindo floração ao longo do tempo, portanto, não conseguem concentrar a produção. Um agricultor que não consiga colher até ao fim do ano 100 gramas não é uma variedade precoce. A única variedade precoce que permite fazer isso é o Fortuna. Temos que chegar ali ao final de fevereiro, início de março, com 250 a 300 gramas para ter a cultura paga. Digamos assim, o resto é minimizar o impacto depois da descida de preços. Portanto, é sempre muito difícil, estamos a falar de que dias curtos, não é? E é isso que estávamos a falar há pouco, José, era aquilo que já se faz com plantas programadas, né? Os trays congelados, em que plantamos no dia 1 de outubro, estamos a colher 16 de novembro e no final de dezembro estamos a terminar o nosso ciclo e conseguimos colher 450 gramas nesse período, estamos a concentrar a produção. Só com esse tipo de material vegetal é que é possível fazer isto. O material que nós estamos habituados a fazer em Portugal não consegue fazer isso. Tem que ser variedades do clima continental, o que chamam o típico 60-day crop, que lhe permite fazer essa concentração. E com frio. Sem frio não é possível. E me pergunta também sobre a rentabilidade do sistema NGS. Na opinião dele, portanto, estão desfrutado, rentabilidades muito baixas devido ao elevado investimento. Eu diria que tem a ver com... Pronto, já levei alguns agricultores com o sistema. Eu não queria vir para aqui falar mal do sistema, nem é o que pretendo. Eu acho que existe um handicap grande por falta de conhecimento de manejo do próprio sistema. Não é, a meu ver, há ali uma falha de comunicação entre a própria empresa que desenvolveu, no sentido de estar continuamente a educar o agricultor a pensar como se gera a cultura nestes sistemas. Não são rentáveis porque também estamos a plantar muitas vezes e estamos a construir sistemas numa zonas que não são precoces. E isto faz com que as plantas também não produzam as gramas supostamente que deveriam produzir. Isso é o que se passa no que eu tenho visto no país inteiro. Eu tive agricultores que conseguimos 500 gramas por planta no sul, com plantas, vamos a falar no Algarve, plantas em mote, conseguem entrar um pouco de produção mais cedo. E se não houver nenhum azar, porque é um sistema contínuo, a própria calha é contínua, tem substrato ao longo da calha, a drenagem está constantemente em contacto com o substrato, há um retorno dessa água, uma reutilização dessa água. Muitas vezes os agricultores esquecem-se renovar e estamos a remover oxigênio continuamente à água e as plantas acabam por ir, não tendo substrato suficiente de estrutura mecânica e para além de ter uma água que já começa a aumentar a salinidade, né, com substantes sais, começa a haver uma gestão mal feita e por isso muitas vezes as plantas entram em colapso. Isso nota-se muito na primavera, quando vem um golpe de calor, começam as plantas a colapsar quando elas têm maior carga, porque há ali uma falta de manejo. Isso tem a ver com o próprio sistema, não está desenhado para ter no fundo, tanto buffer, tanto tampão. Diz que é preciso sempre entre 1,5 litro e 2 litros de substrato por planta de morangueiro e estamos a falar de um sistema que só tem 600 gramas por planta. Portanto, tem pouca proteção para a planta se vem um golpe de calor, se falta água. Temos de estar sempre a fazer regas com muita drenagem. Eu acho que o sistema não é muito fácil de manejar. Mesmo para pessoas com experiência é difícil ter boas produções. Há anos em que o inverno não é tão agressivo e a primavera não é tão quente que consegue estabilizar um pouco mais a produção e as plantas conseguem reproduzir. Todos os anos são diferentes. Nós, quando compramos plantas no viveiro, temos confiança, correu bem durante 2, 3 anos, ao quarto ano corre mal, ao quinto ano corre mal, isso depende muito
muita coisa neste caso, mas o sistema NGS para mim não é um dos meus favoritos, por isso não gostava de entrar muito nesse tema. Isso é para quem trabalha não, com está, NGS. mas isso está percebida a mensagem aí clara. Falou aí do substrato de coco. Qual a sua função com o solo? O substrato orgânico, a sua função é a mesma do solo, é um suporte mecânico. É aquilo que estamos a falar do NGS. O NGS tem uma calha com 6 ou 7 litros de substrato, que tem, se plantarmos 10 plantas por metro, que é a densidade recomendada, estamos a falar de 600 gramas. No substrato de uma bolsa de cultivo pode ter 20, 21 litros, estamos a ter cerca de 1,5 litro, 2 litros por planta. No fundo é o suporte mecânico. Quais são as vantagens? Estamos a trabalhar num sistema em que tem menos superfície, drena bem, tem um arejamento e tem a estrutura que facilita o enraizamento da planta e conseguimos controlar as drenagens de acordo com o tempo de rega que queremos. Portanto, conseguimos controlar muito mais toda a gestão da cultura do que no solo. No solo, nós só se tivéssemos uma câmara ou um buraco feito na terra, conseguimos ver o que é que está a passar, não é? Portanto, aqui consegue-se ver tudo, porque corremos, medimos o pH, a quantidade da entrada e da saída, conseguimos ver como é que a planta está a comer, como é que a planta está a utilizar os nutrientes. É por aí. O substrato é geral, pode ser uma mistura de vários substratos, ou pode ser coco 100%, depende daquilo que está disponível, daquilo que o agricultor, neste caso, está habituado a trabalhar, ou aquilo que o técnico recomenda, neste aspecto. Obrigado. Qual a variedade que mais se adequa à produção na zona do Porto e qual a mais comercializável? Isso é uma boa pergunta. É preciso ir ao mercado abastecedor do Porto para saber qual a variedade que mais circula por lá. Mas claro, eu diria que as variedades remontantes são as que mais vêem no país todo. San Andreas, o Albion são variedades que se encontram no país todo. O Portola, por ser muito produtiva. Variedades que são remontantes, muitas vezes plantadas precocemente em setembro para ter a produção no verão, de inverno. E depois ela tem uma quebra muito grande que leva 2 a 3 meses a sair dessa paragem para depois continuar na primavera com uma produção muito mais abundante. E ultimamente tem-se recuperado um pouco os dias curtos para poder fazer ali compensar a quebra destes remontantes que muitas vezes é utilizado para fazer o inverno e entrar em produção em março, abril, mais cedo do que os remontantes. Mas eu diria que seriam essas, mas era preciso ir ao mercado abastecedor, claro, ou a algum mercado para perceber exatamente quais são as variedades mais consumidas ali. É um bom conselho. Esta é a última questão, porque já não temos tempo para mais. Poderia indicar as variedades mais resistentes às doenças? Em que zona? Para que zona do país? Claro. Assim, quase todos os programas genéticos hoje em dia focam-se muito na questão da qualidade da fruta, da resistência a doenças. Eu diria que nós devíamos procurar sempre variedades que não sejam tão suscetíveis ao oídio, que é uma doença que está muito comum no país inteiro. E é por aí que devemos ir procurar essas variedades que sejam mais resistentes ao oídio, porque se fizermos um trabalho de prevenção, essa questão das doenças não é tão grande. Eu acho que as pessoas muitas vezes pensam na questão das doenças porque não têm um plano de ação, um plano de prevenção. E é por aí que temos que começar. Sabendo que a variedade é mais suscetível ou menos, devemos adequar o nosso plano de prevenção a essas doenças. Ok. Jorge Duarte, muito obrigado. Eu peço desculpa aos participantes que colocaram questões e que não conseguimos responder por falta de tempo, mas fazemos por ordem de entrada. Portanto, há aqui algumas pessoas que colocaram a dizer que não respondemos à questão colocada, portanto, mas o que é certo é que fizemos na ordem de entrada. Eu, nesta fase do AgroMeeting, peço ao conferencista conclusões para memória futura, entre a apresentação e as questões e aqui o debate, o que é que nós devemos reter como pontos mais importantes.
Eu acho que daquilo que eu falei e também daquilo que veio do público, as questões que vieram do público, se nota que existe aqui uma falta de aprofundamento da própria cultura. Eu acho que passa muito por nós começarmos cada vez mais a preocupar-nos em educar as pessoas e aos agricultores que querem, aos potenciais investidores nesta cultura, educar a pensar a cultura pelas suas características fisiológicas, as suas dificuldades influenciadas pelo clima, e não estarmos a plantar muitas vezes variedades que não são adequadas para o clima. Daí a necessidade de fazermos muito mais estes encontros que começaram este ano. Temos o trabalho feito aqui através do AgroMeetings para esclarecer estas dúvidas e aprofundarmos, se calhar, no futuro, quer em formação, quer explicações em campo, o que é que estamos a ver e porque é que aquilo está a acontecer em determinada fase do ano ou naquele momento da observação. Eu acho que passa muito pela formação e pela a adaptação daquilo que é a formação à realidade de cada agricultor ou de cada investidor que venha a pensar neste negócio. Portanto, este trabalho tem que ser muito individualizado, se for casos muito particulares. Este é um trabalho que também faço, mas eu diria que em conclusão final temos que educar mais sobre a cultura do morango para tomarmos as melhores decisões possíveis a todos os níveis, desde a planta à comercialização. Jorge Duarte, muito obrigado. Na minha opinião, foi uma excelente lição sobre morangueiros e sobre morangos, e fica claro que há muito a fazer, mas também todos temos que lhe agradecer o trabalho que faz e que tem feito, e que se houvesse muito mais gente da sua qualidade e do seu calibre e da sua competência, certamente que as coisas estaria muito melhor. Portanto, fica aqui o nosso obrigado reconhecido. Muito obrigado pelo convite e espero nos encontrarmos futuramente pessoalmente e conhecê-lo, para pormos a conversa em dia. Sim, com certeza que o faremos, será um enorme gosto da minha parte. A todos os participantes agradeço a participação e tanto lembro que continuaremos cá na próxima quarta-feira, o próximo AgroMeeting, cujo tema será a sustentabilidade das agriculturas em Portugal, e será conferencista Francisco Avilés, portanto sócio fundador e coordenador científico da AgroGES. Jorge Duarte, uma boa noite. Obrigado. Muito obrigado, e aos participantes até daqui a uma semana. Obrigado a todos pela participação e até à próxima. Obrigado.